A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Aqui quem vos fala é Paulo Gomes. Sou aqui da Assembleia dos Anciões, Ministério Chamado de Fogo, localizado aqui na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Pastoreada pelo nosso bispo Wellington Barbosa, a nossa pastora Madalena Barbosa. E foi proposto em nosso coração, foi criado no nosso coração, comentarmos sobre o livro de Provérbios. Nós iremos fazer uma leitura expositiva, uma leitura comentada sobre esse livro, que é bastante falado, que é o livro de Provérbios, livro da sabedoria. Então, essa aula será uma aula introdutória, onde nós falaremos sobre o estilo literário, onde nós falaremos algum significado de algumas palavras que contém dentro desse livro. Então, vamos ver o conteúdo desse livro. Nós vemos ali, o primeiro tópico ao qual nós iremos abordar é sobre o título, o segundo, sobre a autoria, o terceiro, a data do livro, o quarto, a estrutura literária do livro, o quinto, os objetivos do livro. Nosso sexto tópico será sobre o esboço do livro. O nosso sétimo é a relação entre Salmos e Provérbios. O nosso oitavo é a sabedoria em Provérbios. O nosso nono, o sensato em Provérbios. E a nossa conclusão será o nosso 10º tópico. Agora vamos ver o que alguns estudiosos, alguns expositores da palavra de Deus nos fala sobre o livro de Provérbios. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em sua coletânea de exposição, e mais precisamente do livro de Provérbios, ele vai dizer que estudar o livro de Provérbios é matricular-se na Escola Superior da Sabedoria e fazer um doutorado aos pés de Salomão, o homem mais sábio de sua geração. Então, Hernandes Dias Lopes vai trazer essa ideia de estarmos lendo o livro de Provérbios é como se estivéssemos numa sala de aula de faculdade, onde nós aprenderemos com o próprio Salomão. Era o homem mais sábio. O Dr. Glenson vai dizer que o livro de Provérbios contém alguns dos ensinos mais sublimes jamais escritos a respeito de uma vida piedosa, cheia de bons frutos, contendo reiteradas e eloquente advertência contra a licenciosidade sexual e a tolerância ao crime, em colaboração com os criminosos mais impiedosos. Ensina a bela arte de conviver harmoniosamente com as pessoas sem, entretanto, comprometer os princípios morais. Jones e Williams vai dizer que os provérbios nesse livro não são tanto ditos populares, com a essência da sabedoria de mestre que conhece a lei de Deus e estavam aplicando seus princípios de vida na sua totalidade. São palavras de recomendação ao homem que está na jornada e que busca trilhar o caminho da santidade. Então, o livro de Provérbios ali, nós entendemos que é como se fosse pedras numa construção de uma casa. Que essas pedras, são os provérbios, ela traz o sentido de edificar. Então, assim como as casas eram edificadas por pedras, assim o Provérbios vai edificar o nosso caráter. Nós também entendemos que provérbios são as regras do céu praticadas aqui na terra. Então, o Provérbios é muito mais do que qualquer dito, é muito mais do que o ditado, que nós aplicamos no nosso dia a dia, palavras que nós referimos a algo, comparamos a algo. Então, o Provérbios é muito mais do que isso, ele não só traz um entendimento, mas ele edifica. Ele traz um ensinamento de um caráter. Também nós vemos aí o Champlin, muito conhecido também nos seus comentários interpretado versículo por versículo. Ele vai dizer que poderíamos sintetizar o propósito de Provérbios numa única frase. O alvo desse livro é diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. Ao decorrer desse livro, nós vamos ver em qual categoria nós estamos.
se nós estamos agindo como tolo ou se nós estamos agindo como sábio. Lendo esse livro, nós vemos que o objetivo dele é aumentar o número de sábios. E assim é o nosso desejo, que nós sejamos sábios, que nós possamos ser pessoas com palavras de sabedorias, com ação com sabedoria, e assim nós traremos a regra do céu, fazendo ela ser praticada aqui na terra. E vamos agora para o nosso primeiro tópico, que é o título. A palavra provérbio em nossos dias significa um ditado breve e incisivo, expressando uma observação verdadeira e conhecida concernente à experiência humana. Então, para nós, quando a gente falar um provérbio, é como se for, é um dito popular, é um dito breve, incisivo, onde nós queremos passar um conhecimento rápido naquela frase. Porém, para o antigo hebreu, no entanto, a palavra provérbio, no original machal, tinha um significado muito mais amplo. Era usada não somente para expressar uma máxima, mas para interpretar o ensino ético da fé do povo de Israel. Então, o provérbio para o antigo hebreu não era apenas um dito, não era apenas uma frase de efeito, não era apenas algo que se dizia para comparar alguma coisa, não. Era a interpretação de um ensino da fé do povo de Israel. A palavra vem do verbo que significa ser como ou comparar. Por isso, no livro de Provérbios encontramos uma série de símiles, contrastes e paralelismo. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente na estrutura literária o que seriam isso. Então, o original da palavra provérbio é ser como, tem um sentido de comparar. O provérbio ele vai nos ensinar a como ser, a como se importar, o que pensar, que atitude tomar, qual caminho devemos ir. E vai comparar. A comparação entre o nércio e o sábio, entre o louco e a sabedoria, ele vai fazer essas comparações. Isso é o provérbio. E vamos ao nosso segundo tópico, que é a autoria. A tradição hebraica atribui o livro de Provérbios a Salomão, da mesma maneira que atribui o livro de Salmos a Davi. Porém, nem todos os provérbios foram escritos por Salomão, assim como nem todos os salmos foram escritos por Davi. Quem nunca ouviu alguém dizer que provérbio de Salomão, vamos abrir no livro de Provérbios de Salomão, sendo que nós vemos aqui que não são todos, mas isso é atribuído porque ele escreveu a maioria, até mesmo a tradição hebraica, ela vai fazer essa atribuição. Da mesma forma que nem todo salmo Davi escreveu, mas eles também fazem essa atribuição. Então, nós vemos aí que um dos maiores escritores foi o rei Salomão. Se você abrir aí comigo, no capítulo 1, verso 1 de Provérbios, nós vamos ver como se abre esse livro, como ele vem se iniciando esse livro. Se formos ao livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1, vamos ver algo aí, muito interessante, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, nós entendemos aqui que o provérbio, o capítulo 1, vai ser escrito por Salomão. Se formos para o 10:1 também, vai estar escrito lá, o Provérbio de Salomão,
Filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Então, mais um provérbio de Salomão, ou mais uma sessão do provérbio de Salomão. Se formos também ao 25, versículo 1, vai estar escrito também: entre estes são outros provérbios de Salomão. Então nós temos visto aí que vastos momentos são a escritura de Salomão. Salomão, como nós vimos lá no capítulo 1, versículo 1, é filho de Davi, um grande rei sábio, foi grande sábio. Nós vamos ver aí no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 4, versículo 29, vai dizer que a sua sabedoria vem de Deus. E no capítulo 2 do livro de Provérbios, no verso 6, ele vai fazer essa atribuição da sabedoria a Deus, porque foi o próprio Deus que lhe deu a sabedoria. Aí vamos abrir um texto aqui, no mesmo capítulo onde nós vemos de onde Salomão recebeu a sabedoria, no capítulo 4 do livro de 1 Reis, no verso 32, olha o que está escrito. Está escrito assim: e ele compôs 3.000 provérbios, e seus cânticos chegaram a 1.005. Então, Salomão, com sua sabedoria, ele vai proferir aí acerca de 3.000 provérbios. Sabemos também que nos seus livros, no livro de Provérbios, não está ali os seus 3.000, mas o Espírito Santo inspirou ele a escrever alguns provérbios, e esses provérbios é que está no livro de Provérbios. Aí, tá aí, Ele escreveu os 25 primeiros capítulos, e os homens de Ezequias, os escribas, contratados para ajudar na cópia das escrituras, copiaram o provérbio de Salomão registrado do capítulo 25 ao capítulo 29. Nós vimos aí que do capítulo 1 ao capítulo 25 é do próprio Salomão. Mas do capítulo 25 ao capítulo 29, os escribas do rei Ezequias fizeram essas cópias, ajudaram, copiaram alguns provérbios que estão registrados aí. Então, o primeiro autor do livro de Provérbios é Salomão. Agur, o autor do capítulo 30, e também o rei Lemuel, o autor do capítulo 31, onde registra o conselho de sua mãe. Esse rei Lemuel é uma discussão aí, ele traz alguma discussão, porque alguns dizem que o Lemuel era um príncipe árabe que escreveu esse capítulo 31, e outros também acreditam que é o próprio Salomão com nome fictício, trazendo ali os conselhos da sua mãe Betseba. De qualquer forma, a Bíblia nos informa que é o rei Lemuel, e é dentro disso que nós iremos falar. No nosso terceiro tópico é a data do livro. A data aí mais provável é de 950 e a cerca ali de 725. Temos algumas discussões muito grandes acerca da data do livro de Provérbios por conta de alguns acontecimentos, mas acredita-se ali que é ali do ano 950 de Cristo até o ano 725. Indo ao nosso quarto tópico, que é a estrutura literária, Bruce vai dizer no seu comentário sobre o Provérbios no volume 1, vai dizer assim, os provérbios são uma espécie de sabedoria em Israel, que pode estar de uma forma de poesia, o livro de Provérbios, ou de uma prosa, como o livro de Eclesiastes, ou ambas, como o livro de Jó. Tendo, pois, conhecimento que o livro de Provérbios ele está na seleção da Bíblia
dos livros poéticos, assim como Jó, como Salmos, Eclesiastes e Cantares do próprio Salomão. Precisamos trazer o entendimento que a poesia dos hebreus é diferente da nossa, que a nossa prioriza ali a rima para fazer aquela poesia. Porém, a poesia hebraica, ela não prioriza a rima, mas sim o entendimento, sim o enredo, sim a toda palavra. E nós vamos ver como é que é feito essa estrutura literária poética. E nós temos aí a estrutura literária, como é feito os poemas, a literatura hebraica. Nós temos aí a disposição em pares, onde temos o dístico, onde a primeira linha expressa um pensamento, enquanto a segunda ela amplia, ela suplementa, ela completa a primeira linha. Aí nós vemos o exemplo de Provérbios, capítulo 11, no verso 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Então você está vendo aí o que acontece, esse dístico, onde a primeira linha expressa um pensamento e a segunda linha completa aquilo que foi dito na primeira linha. O fruto do justo é a árvore da vida. Aí vamos ampliar, vamos completar esse pensamento. E o que ganha almas é sábio. Também no capítulo 10, no verso 12, acontece também esse fenômeno. Capítulo 10, no verso 12, está escrito lá: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todo pecado. Então, esse dístico, ele vai acontecer, essa disposição em pares, ele vai acontecer quando há esse mais aí. No verso também 12, verso 11, também vai dar esse dístico aí, ó. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca do perverso. Então, essa complementação, essa suplementação, essa ampliação se chama de dístico. E diversas vezes você vai encontrar isso no livro de Provérbios. E nós vemos também aí a disposição em grupos, onde pequenos grupos se referem ao mesmo assunto. Nós vemos aí sobre a glória de Deus, no capítulo 25 de Provérbios, do 2 ao 7, sobre o insensato, do capítulo 26, do 1 ao 12, sobre o preguiçoso, do capítulo 26, do 13 ao 16, e sobre a mulher extraordinária. Vemos aí a junção de alguns versículos, ou como vemos aí também no capítulo 31, é um capítulo inteiro relacionado a um assunto. Nós vemos aí também o epigrama, um provérbio ampliado com duas linhas, com um pensamento aforístico, aonde o restante é suplementar. Vamos abrir aí em Provérbios 1, do 8 ao 9. É muito bom para nós vermos esses exemplos, para nós entendermos na prática como isso é feito. 1, do 8 ao 9 vai dizer: Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não despreze ou não deixe o ensinamento da sua mãe, porque serão como diademas gracioso em sua cabeça e colares ao seu pescoço. A gente viu aí um epigrama, onde um versículo ele dá um conselho e o outro ele explica. Esse é um epigrama, onde traz um pensamento aforístico, um pensamento complexo, e o restante é complementar. Nós temos aí também o soneto,
é uma composição poética de 14 versos, que pode também variar, ele não fica somente preso a esses 14 versos. O soneto funciona de propósito de uma educação bela com princípios artísticos e poéticos. Aí a gente vai ver no capítulo 1, do verso 10 ao verso 19, uma história a respeito de um assalto. E a gente vai ver esse soneto acontecendo na próxima aula. E tem também um monólogo dramático, onde acontece quando o autor ele personifica objetos ou ideias abstratas e faz deles um narrador do texto. Isso também vamos ver na próxima aula que isso acontece. E do capítulo 1, do verso 20 ao 22, ele vai falar que a sabedoria ela vai pelas praças gritando. Então essa sabedoria, ele vai personificar ela, ele vai personificar a sabedoria como se fosse uma mulher, como uma mulher que estivesse na praça gritando por algo. E tem também o acróstico, que tem a sua centralidade no alfabeto hebraico. Essa técnica demonstra a importância do alfabeto e do conhecimento gramatical na cultura hebraica. Isso aí no capítulo 31, do verso 10 ao 31. A gente também vai ver isso acontecendo no capítulo do Salmo de número 119, onde cada grupo de 8 versículos vai se iniciar com um acróstico. O que é o acróstico? É uma letra do alfabeto. Aí vocês estão vendo um exemplo de como é escrito esse acróstico. O alfabeto hebraico ele tem 22 letras, e você está vendo aí, ó, do capítulo 31, versículo 10, começando com Aleph, o capítulo o verso 11 começando com Beit, e por aí vai. Cada um verso vai começar aí com uma letra do alfabeto, se chama acróstico. Então a gente vai ver esse fenômeno, a estrutura literária acontecendo no capítulo do livro de Provérbios. E nesse momento, nesse tópico, nós vamos falar sobre os objetivos dos livros. O primeiro objetivo do livro é orientar os leitores na busca pela sabedoria e discernimento. Então, o objetivo dos escritores desse livro, como Salomão, né, que falamos que ele é o maior autor, né, de uma grande parte do livro, ele tem em sua mente em trazer essa busca, essa vontade de buscar, esse anseio de buscar a sabedoria e o discernimento. E o segundo tópico é ensinar virtudes e valores que promovem uma vida justa e prudente. Também o objetivo e o que o livro de Provérbios nos ensina, ele ensina sobre a retidão, sobre o temor a Deus, entendimento, moralidade, castidade, diligência, domínio próprio, a confiança em Deus, dízimos, uso adequado das consideração aos pobres, domínio da língua, generosidade com os inimigos, a escolha de companheiros. Ele também nos ensina sobre a abstenção de mais influências femininas, o louvor das boas mulheres, educação dos filhos, trabalho, honestidade, abstenção da ociosidade, repúdio à preguiça, justiça, prestimosidade, o fato de ser prestativo, contentamento, jovialidade e o respeito. O livro de Provérbios, ele aborda todos os assuntos porque o principal objetivo dele é ser um guia prático para a vida. Ele vai tratar sobre diversos assuntos a qual nós temos no nosso dia a dia. Vai falar sobre dinheiro, sobre amizade, sobre família, sexo, tentação, adultério, ganância, poder e negócios. Vai abordar todos os nossos, todos os assuntos que falamos durante no dia a dia, no nosso dia a dia, os assuntos que serão abordados
no livro de Provérbios são esses assuntos que nós comentamos no dia a dia. É importante também ressaltar que o livro de Provérbios ele é extremamente teológico. Ele vai referir o nome de Deus a cerca ali de 94 versículos pelos pronomes do Altíssimo, o pronome de Deus a cerca de 11 versículos. Se a gente for botar no total, dá 100 versículos entre 915 versículos que existem no livro de Provérbios. Ou seja, mais de 10% dos versículos que existem no livro de Provérbios falam o nome de Deus. E isso é importante porque não só como Provérbios, como todo o livro da Bíblia, ele vai girar em torno de Cristo, em torno de Deus. Então o livro de Provérbios, assim como todos, ele é importante por causa disso, onde Cristo, onde Deus é a centralidade do livro. A gente vai entender lá na frente que a sabedoria vem do próprio Deus, ou que a sabedoria também é o próprio Deus. Então o livro de Provérbios vai trazer sobre esses objetivos, trazer ao leitor a vontade, excitar a vontade de ter, de buscar a sabedoria. Vai promover aqueles que leem, praticam, porque o importante não é somente ler, mas sim praticar, porque como a gente vimos, que é um manual de prática para a vida, aqueles que praticam ter uma vida justa e prudente. O livro de Provérbios, ele vai nos instruir. O objetivo do livro de Provérbios é nos instruir, nos ensinar, nos excitar. Agora partiremos para o esboço do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é dividido em 31 capítulos. É como se fosse cada capítulo para ser lido em um dia, ser lido e ser meditado. Então vamos ver como é que funciona essas divisões do livro de Provérbios. Nós vemos aí a primeira divisão do livro de Provérbios. Ela vai do capítulo 1, do verso 1, até o capítulo 9, até o verso 18. Ele vai começar falando sobre o título e propósito do livro. O tema principal, onde que a gente já viu, falamos sobre esse versículo, mais precisamente, que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Fala também sobre a advertência contra a violência no capítulo 1, do verso 8 ao 19. A advertência contra negligenciar a sabedoria, do capítulo 1, do verso 20 ao 33. As recompensas de se observar a sabedoria, do capítulo 2, do 1 ao 22. As bênçãos da sabedoria, do capítulo 3, do 1 ao 35. A primazia da sabedoria, capítulo 4, do 1 ao 27. As instruções para o casamento, capítulo 5. Uma série de advertências, capítulo 6, do 1 ao 19. A sabedoria e o adultério, capítulo 6, 20, até o capítulo 7, 27. A fama e a excelência da sabedoria, o capítulo 8. O contraste entre a sabedoria e a loucura, o capítulo 9. A segunda parte, nós vamos ver aí os provérbios de Salomão, que é do capítulo 10 até o capítulo 22, 16, contendo o provérbio de contraste e os provérbios parcialmente paralelos. Na sua terceira divisão, as palavras do sábio, do capítulo 22, do 17, versículo 17 até o 24, versículo 34, tendo aí a introdução, a primeira coleção, a segunda série e admoestações adicionais. Na quarta, nós vamos ver a coleção de Ezequias no livro de Provérbios de Salomão, sendo do capítulo 25 até o final do capítulo 29, tendo primeira e segunda coleção. As palavras do rei Agu é a quinta divisão. Ela é construída em todo o capítulo 30, tendo objetivos pessoais e provérbios numéricos. Na sexta, nós vamos ver as palavras de Lemuel, tendo no capítulo 31, do 1 ao 9, tendo o título Advertências contra lascívias e bebida forte e julgar retamente. No mesmo capítulo do 31, do 10 ao 31, nós temos o sétimo tópico, que é a mulher
virtuosa, as características máximas e o tributo final. Lembrando que essas divisões elas podem alterar, dependendo do comentarista, dependendo do livro que você lê, elas podem alterar. Isso não é uma regra, não vai ser sempre essas divisões. Alguns vão apresentar 5 divisões, 4 divisões, 6 divisões, 10 divisões. Então vai depender aí do comentarista de cada divisão que ele vai fazer. A relação entre Provérbios e Salmos. Os Salmos orientam uma relação com Deus e Provérbios orientam o relacionamento com os homens. É uma perfeita sincronia com a vertical e a horizontal. O livro de Salmos é dirigido a Deus, já o livro de Provérbios é direcionado aos filhos do homem. Então, é interessante essa ligação entre Provérbios e Salmos, esse contraste, essa relação e ao mesmo tempo um contraste, porque o Salmos ele vai expressar os sentimentos, ele vai estreitar um relacionamento com Deus. Na maioria das vezes que você vai ver nos Salmos, ele sempre vai estar num diálogo entre o homem e Deus, numa intimidade entre o homem e Deus. E dentro disso, a gente vai ver que em Provérbios já é alguém dizendo algo a alguém, é alguém aconselhando alguém. É um modo de viver de forma que se estreita um relacionamento de um ser humano para com outro. E o interessante é que o livro de Salmos, de Salmos e de Provérbios, ele faz essa ligação como se quanto mais você tem Salmos, o Provérbios vai ser um resultado disso. Quanto mais nós temos a intimidade com Deus, mais a intimidade com o próximo virá. Quanto mais eu estreito o meu relacionamento com Deus, mais a vontade de estar com o meu irmão ela vai ser aumentada. Porque o cristianismo não é um isolamento. O cristianismo não é você viver ao ponto de se isolar, porque isso pode te fazer mais santo, porque eu não quero me contaminar com ninguém. Muito pelo contrário. Assim como nós, quando a gente ouve uma música, ouve ou ver um filme, uma série, a primeira coisa que a gente quer fazer é indicar para aquela pessoa, para um amigo, indicar para um parente. E é dessa forma que o cristianismo é feito. Por que não comunicar a alguém algo que mudou a minha vida? Por que não falar com alguém, não conduzir alguém para algo que mudou a minha vida? O cristianismo é isso, é comunicar, não é se isolar, é a comunicação. Então, o Salmos vai trazer a intimidade do homem para com Deus, mas Provérbios vai trazer a intimidade do homem para com o homem. Assim, a gente vê no Decálogo, os 2 primeiros mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, a gente vai ver essa vertical e essa horizontal acontecendo. E é isso que Salmos e Provérbios quer trazer. Quanto mais eu me relaciono com a minha vertical, isso vai abranger na minha horizontal, isso vai alcançar aqueles que estão do meu lado. Por quê? A mesma mudança que eu tive na minha vida, o mesmo refúgio que eu tive, como a gente vai ver em alguns salmos de refúgio, a mesma proteção que eu tive, como salmos de proteções, que a gente vai ver, salmos que vai trazer essa proteção, que é igual o Salmo 91, a gente vai ter consolos, salmos de consolos, salmos de guerra,
Salmo vai expor esses sentimentos humanos, mas vai falar que todavia ele é dependente de Deus. E Provérbios ele vai trazer a extensão desse relacionamento com Deus. Vamos ao próximo tópico, a sabedoria em Provérbios. Como eu disse anteriormente, a Bíblia toda ela gira em torno de Jesus, em torno do Filho. E Provérbios coloca, de igual forma, toda a Bíblia, Deus no centro da vida do homem. A sabedoria que vai ser expressada por Salomão, ela vai ser plenamente entendida nos dias de Jesus, na Nova Aliança. Em Mateus capítulo 14, 42, em Lucas 11, 31, Jesus fala sobre a sabedoria de Salomão. Paulo também vai falar que Cristo, a sabedoria de Deus, em 1 Coríntios 1, 24 e Colossenses 2, 3. A sabedoria, por alguns, é interpretada como um conhecimento, como algo que foi passado, algo que foi aprendido. Só que a sabedoria, ela é diferente do que o conhecimento. A sabedoria, ela é o uso correto daquilo que foi aprendido, daquilo que lhe foi ensinado. Se a gente faz o uso correto desse conhecimento, isso é sabedoria. A sabedoria, ela é pegar o conhecimento que você tem para o bem do próximo. É como se nós olhássemos com a visão de Deus. É como que a sabedoria fosse um óculos, a graça fosse um óculos, e a gente conseguisse ver como Deus vê. Aí a gente faz o uso correto do conhecimento. A gente vê muita gente que conhece muito. A gente vê muitas pessoas que têm um conhecimento que chega a ser admirável, o conhecimento de algumas pessoas. Muitas pessoas pegam esse conhecimento para usar para algo ruim. Pessoas pegaram conhecimento para criar bombas atômicas. Você vê aí alguns filmes e algumas literaturas, algumas séries de pessoas muito inteligentes, mas arquitetando um assalto, arquitetando um homicídio, um assassinato, um roubo. E você fala, nossa, essa pessoa tem tanto conhecimento, tanta inteligência e usou para o mal. Essa pessoa é conhecedora, mas ela não foi sábia. A gente vê isso acontecendo em milhares de lugares. No meio da política, no meio de ações no mundo, guerras. A gente vê isso tudo acontecendo por pessoas de usar o conhecimento de uma forma errada, mas a sabedoria de Deus, ela é muito inverso disso. Tiago vai dizer que existe 3 tipos de sabedoria: a sabedoria animal, a sabedoria diabólica e a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria animal é a sabedoria humana, que é gerada no ser humano, ações com seus próprios impulsos. A sabedoria diabólica são ações que são influenciadas pelo diabo. Mas a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria que provém de Deus, ela nos faz agir de uma forma diferente. Ela nos faz ter atitude diferente. Porque quando você olha com os olhos de Deus, as coisas mudam. O livro de Provérbios não só traz um mero conjunto de dizeres populares, mas sim um modo de viver. Não é apenas conhecimento, não é apenas um dito, algo que é para você gravar igual chiclete na sua cabeça, e qualquer atitude e qualquer ações que acontecerem, assim como a gente faz com os ditados, e a gente coloca o ditado como uma frase de efeito, é muito diferente disso, é uma forma de viver, é um modo de viver. E há 3 formas que no livro de Provérbios vai distinguir a sabedoria. A primeira é a sabedoria, Shokmah, usada 47 vezes no livro. Ela expressa o discernimento moral entre o bem e o mal. Ele também aplica em prudência secular.
no mundo dos negócios. Então, essa Shokimah, ela é uma sabedoria moral, um discernimento moral, algo que um ser humano ele consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Passando nas minhas redes sociais, eu vi um vídeo a respeito de um rapaz, ele trabalhava uns anos na empresa e ele foi chamado pelo seu gerente para poder assumir o cargo de gerente. E ele foi chamado pelo dono da empresa para assumir o cargo de gerente. Estava o dono da empresa e o seu assistente no seu gabinete, na sua sala, no seu escritório. E quando aquele homem é chamado, ele fala que teria uma proposta para ele do aumento de cargo, que ele seria o gerente daquela empresa. Aquele homem ficou muito feliz, mas ele teria que fazer algo. O dono falou para ele: aqui vai chegar algumas caixas, você vai separar algumas e outras você não vai dar baixa na nota e vai separar para mim. E aquele homem, ele fica meio assustado com aquilo e ele fala assim, o dono fala para ele: vá para casa, daqui a 3 dias você volta e me traz essa resposta. Esse homem vai para casa, a primeira coisa que ele faz é contar para a mulher fica toda feliz. Eles estavam passando por um processo difícil financeiro. E eles pensam, oram, pensam, oram, pensam, oram. E ele vai até a sua empresa ao final dos 3 dias. Ele vai até a sala do seu chefe. E o seu chefe todo entusiasmado, perguntando se ele pensou, pensei, mas eu não aceito. Aquele chefe fecha a cara e ele abaixa a sua cabeça. Quando de repente o assistente solta um sorriso e ele não entende, ele olha para o seu chefe e o chefe dele também está sorrindo. E ele fala: olha só, eu já estava quase desistindo de arranjar alguém para gerência, porque todos que passaram aqui aceitaram e você não aceitou a fazer isso. Como é que eu poderia confiar alguém se já no começo ele já desviaria o produto que ia chegar? Então, isso é a Shokimah. É você discernir o que é certo, o que é errado. E como é que fala, ele também aplica ao mundo dos negócios, é por isso que eu trouxe essa ilustração, esse vídeo que eu vi. Temos também o entendimento, que é Binah, usada 53 vezes de diversas formas. É a habilidade de discernir entre a verdade e o erro, entre a realidade e a ficção. É a faculdade que nos dá a percepção objetiva dos valores ao longo alcance, em contraste com o interesse momentâneos. Esse binar, ele nos faz ter o entendimento de consequências a longo prazo, de consequências que, se eu hoje tomar essa decisão, daqui a alguns anos, o que essa decisão pode causar a mim? Que efeito essa decisão vai ter? Porque nós vivemos num mundo muito imediatista, onde que as coisas têm que acontecer hoje e agora, onde que a gente ouve muita frase, a gente vive uma vez e a gente deve ter muito cuidado com essa frase, porque muitas vezes essa frase é dita por pessoas impossíveis, as pessoas que vivem de momentos. E são essas pessoas que daqui a um tempo estará chorando pelas consequências que tem da atitude que foi tomada. Abinar esse entendimento, ele nos faz a pensar e a longo prazo. Jesus ele vai propor a parábola sobre o semeador e vai dizer: aquele que ouve a minha palavra e não entende é como a semente jogada no meio do caminho, aonde o ladrão vem e toma, vem e rouba. Agora, imagina você receber essa palavra
e daqui a um tempo você vai perder ela, porque não teve esse entendimento. Hoje ela faz sentido, mas amanhã ela não faz mais. No agora ela faz sentido, no agora é palavras muito bonitas, mas daqui a pouco ela não faz mais sentido. Por quê? Porque esse entendimento foi roubado, porque a semente que foi plantada não foi a semente que foi plantada não entrou no coração, ela não germinou dentro do coração. Então, existe a sabedoria que é passada. Você vê a sabedoria nas ações das pessoas, você vê sabedoria nas falas de algumas pessoas, e você vê, nossa, que legal, muito sábio. Mas você precisa entender. E tendo também a verdadeira sabedoria, que é a Teshuvá, ou Teshuvá. Essa é usada apenas 3 vezes, expressa o discernimento espiritual desenvolvido somente por aqueles que têm o conhecimento profundo da palavra de Deus. É a habilidade de orientar a vida a partir da perspectiva divina. É colocar os princípios divinos nos atos cotidianos. É uma verdadeira sabedoria, onde que os princípios de Deus, falam muito mais altos do que a sua vontade, do que os seus desejos, do que os seus impulsos. E se há verdadeira sabedoria, é porque a sabedoria é falsa. E a gente vê que a mentira, ela corre muito mais do que a verdade. Que é muito mais fácil você é muito mais fácil percorrer algo falso do que algo verdadeiro. E uma meia verdade, ela já é uma mentira por completa. Não existe não uma meia verdade, isso aqui é meia verdade não, se não é totalmente uma verdade, é totalmente uma mentira. Há um ditado que diz que enquanto a verdade calça as botas, a mentira já deu uma volta ao mundo. Aí você começa a analisar que coisas falsas, até mesmo contra as pessoas, testemunho falso, uma fofoca, ela vai correr muito mais do que a notícia verdadeira. O Provérbios ele é um manual prático, é um tutorial que aborda diversos temas morais, filosóficos, e que isso tudo rege a vida cristã. Então a gente precisa urgentemente pedir sabedoria a Deus. E vamos ao nosso último tópico, o insensato em Provérbios. A primeira vez que aparece é o simples, ou nécium, em hebraico na sua língua original. Petit é um termo usado 14 vezes. Um ingênuo, um inocente, um destituído de entendimento, que se deixa levar facilmente, gente que carece de orientação para não ser presa fácil para os aproveitadores. Os nécios não são apenas pessoa fácil de manipular. Alguns nécios na Bíblia são também aqueles que fecham o seu coração para Deus. Nécio ou simples, eles são aqueles tipos de pessoas que talvez não teve um aprendizado, não teve um ensino. São pessoas ingênuas, inocentes, pessoas que não têm um entendimento. As 14 vezes que aparecer simples é nesse é nesse entendimento. Uma pessoa que ainda não aprendeu, uma pessoa que ainda não tem um entendimento, uma pessoa que é influenciável, uma pessoa que vai com o que as pessoas dizem. E no primeiro capítulo a gente já vai ver essa pessoa, como ela é, quais são as instruções para essa pessoa que é simples. Nós temos também o louco, ou insensato, em hebraico, evil ou ikezil, termo usado 58 vezes. São aquele
que rejeita a verdade, despreza a sabedoria, odeia o conhecimento e acham que praticar maldade é diversão. Isso lá em Provérbio 10:23. São pessoas que até conhecem, mas rejeita. São pessoas que até sabem da verdade, já teve um contato com a sabedoria, mas rejeita, mas não quer saber. Os famosos desviados, que se desviaram, que se desviam da verdade. E tem também o escarnecedor. O escarnecedor é um termo usado diversas vezes. É o desordeiro que zomba da integridade, que ridiculariza qualquer tipo de correção. Você está vendo que é algo gradativo? É desde aquele que não conhece até aquele que zomba. Parece que o Provérbios ele vai mostrar que a falta do conhecimento, a falta da sabedoria, ele gradativamente vai nos levar à perdição. Gradativamente, a falta da sabedoria pode nos levar até mesmo à morte. O primeiro passo, simples, nécio, não conhece, não entende, nunca ouviu. Aí parece que ele vai continuar, agora que você sabe, agora que você ouviu, eu vou lutar, o inimigo, né, luta contra a sabedoria que você ouviu. Aí você se torna um louco, um insensato. Você até ouviu, mas não guardou. Você até ouviu, mas isso não germinou dentro de você, ao ponto de você chegar no último. Isso dali para você não fazer tão sentido, a ponto de você escarnecer daquela sabedoria. E se a gente pegar o livro de Salmos, no seu primeiro salmo, vai estar lá escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí você vai ver que é gradativo. Ele não vai pelos caminhos dos ímpios, pelos caminhos tortuosos, pelos caminhos daqueles que não sabem da verdade, que estão longe da verdade. Ele não se senta, ele não para no caminho dos pecadores, daqueles que têm o prazer de estar no pecado, o prazer de praticar maldade. Isso a gente vai ver o louco lá no segundo tópico. Aí o louco, lá nas últimas linhas, odeia o conhecimento e acham que praticar maldade é uma diversão. E, para finalizar, ele vai dizer: e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a gente vai ver que os escarnecedores é que ridiculariza, é o que zomba. Então, meus irmãos, a gente tem que almejar, ansiar, conhecer a sabedoria, mas a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem de Deus, porque nisso somos aperfeiçoados na fé e na caminhada de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, olha o que Tiago vai dizer, e a gente finaliza com essa palavra. Se alguém, ou se algum de vós, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos deliberadamente, e não lança em rosto,
e se lhe é dada. Olha que isso. Se está faltando sabedoria, vamos pedir a Deus. Ele não se hesita em dar sabedoria. Ele não encolhe suas mãos para não dar sabedoria. Ele não tampa os seus ouvidos para não ouvir a nossa oração pedindo a sabedoria. Muito pelo contrário, ele dá deliberadamente. E ele não é como o ser humano que às vezes dá as coisas e depois te cobra. Ué, eu te dei, por que você não está fazendo? Não, ele dá e ele não lança em rosto. Que o Senhor Jesus, neste dia, venha nos dar sabedoria. E que a gente não venha duvidar da sabedoria que Deus nos dê, mas que a gente possa ter fé que Deus nos deu a sabedoria. Que nós possamos ser sábios, não somente conhecedores na teoria, mas que nós possamos ser sábios nas nossas práticas. Que o Senhor derrama a sabedoria sobre nós, que nós possamos andar no caminho da retidão e ser sábio. Fique na paz. Até a próxima aula. Deixa aqui o seu curtir, se inscreve no canal. Ao decorrer dessa longa jornada, durante esses 31 capítulos, nós vamos ter muito conhecimento. E que Deus vos abençoe.